Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carla e hoje eu apresento o programa Advocacia para Todos, que é uma parceria da TV Cidade juntamente com a OAB Subseção de Farroupilha. Esse programa ele busca trazer para a sociedade temas importantes, né? No programa de hoje nós vamos falar então de cidadania italiana. Para conversar sobre esse assunto eu convido a minha colega, a doutora Malena Pereira, para estar discutindo sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Olá, tudo bem? As principais dúvidas das pessoas, né? A questão de requisitos, quem teria direito a essa cidadania italiana, como é que funciona o processo na Itália, no Brasil. Esse reconhecimento, ele necessita, primeiramente, que tenha um antepassado italiano, né? E cumpra, com certeza, alguns requisitos legais. O princípio que rege a cidadania italiana é o vínculo de sangue, né? Ele não possui um limite de gerações, né, doutora Carla? É o único país, a Itália é o único país que não tem essa obrigatoriedade do limite de gerações, né? De acordo com algumas pesquisas recentes, aproximadamente 15% da população brasileira teria direito à solicitação da cidadania italiana. E aqui no Rio Grande do Sul esse número cresce para 45%, né, em razão de toda a imigração. Acho interessante nós falarmos, doutora, em relação aos trentinos, que muitas pessoas têm dúvida em relação àquela parte geográfica da Itália acreditam que não tem direito à cidadania. No entanto, a gente sabe que isso não é bem assim, né? O que acontece? Os trentinos, eles faziam parte do Império Austro-Húngaro, né? Então, essa parte ela não fazia parte exatamente da Itália. A partir de 1920 que ela se tornou território italiano. Então como é que funciona? Os ascendentes, né, que nasceram a partir de 1920 automaticamente já conseguem solicitar a cidadania de uma forma direta. No entanto, quem nasceu antes de 1920 deve solicitar a cidadania por meio do Tribunal de Roma. Por que não dá para ser feito de uma forma mais simples administrativa? Porque a Itália não reconhece, ela entende que quem nasceu antes de 1920, ela não fazia parte da Itália. Então, o que acontece? Esse pessoal aqui que tem os trentinos antes de 1920, a gente tem que entrar com um processo por meio do Tribunal de Roma, né? Para poder ter esse direito reconhecido. E já existe jurisprudência nesse sentido que existe essa possibilidade de solicitar também para os trentinos. Então, a gente vê que ali o número de pessoas que podem solicitar, ele é bem grande, né, como a senhora falou. E existem muitas vantagens, né, com relação a quem gostaria de solicitar, tem esse direito. Eu gostaria que a senhora expusesse aqui para nós, então, algumas dessas vantagens que a gente consegue ver. Claro. Além de ser um resgate, né, das origens, né, o número de solicitações nesse período de pandemia cresceu muito, né, as pessoas estão em busca, né, como teve um tempo ali, as pessoas estão em busca das suas origens e dessa possível cidadania italiana. Então, quais que são as vantagens de um cidadão italiano reconhecidas? A facilidade de entrada na Europa, né, sem as filas de imigração, né, não existe essa obrigatoriedade de filas, né, nos aeroportos. A questão do trabalho e dos estudos na Europa, né, a questão de graduação, pós-graduação, até concorrência de bolsas de estudo, né, a questão também do visto dos Estados Unidos, não é necessária a questão de visto para quem é cidadão italiano, e essa cidadania, posteriormente, ela pode ser passada para os descendentes, né. Em relação a essa questão do visto, doutora, achei interessante a gente falar que para visita não é necessário visto, é necessário esse que é feito pela internet ali rapidinho, custa 15 euros. E em relação à moradia também para cidadãos aí italianos, né, existe uma diferenciação. Como é que ocorre? Hoje, se eu como brasileira tenho interesse em residir nos Estados Unidos, eu preciso fazer um aporte, um investimento de 900 mil reais. Em virtude de um tratado que os Estados Unidos têm juntamente com a Itália, esse aporte passa a ser 100 mil dólares. Então a diferença ali é de 800 mil dólares, é bastante diferença, né? Então a gente vê aqui mais uma vantagem em ser
em ter a cidadania. A gente pode ficar aqui muito tempo falando de todas as vantagens que tem esse passaporte europeu, né? Então, acharia interessante também abordarmos a questão das etapas. Como é que funciona esse processo, doutora? A senhora sabe nos explicar bem direitinho como é que a gente pode buscar? Claro. Importante no início a gente ter e se basear no maior número de informações possíveis, né? Pra gente direcionar a questão das pesquisas. Sempre tem algum parente que possui mais antigo normalmente, né? Que tem algum vínculo, que saiba alguma informação importante de onde veio a família, né? Isso norteia bastante o início das pesquisas, né? Então, o primeiro ponto ali é a pesquisa, a formação da árvore genealógica, que é realizada com base em bastante pesquisa, bastante certidões, para descobrir, primeiramente, se a pessoa, claro, tenha essa possibilidade do pedido da cidadania, né? E aí, depois, para proceder com o processo. Então, depois dessa pesquisa, né, a gente entra numa fila no consulado. Hoje o Brasil ele tem 6 consulados apenas, né, não são todos os estados que possuem o próprio consulado. E aí, após essa pesquisa, a gente encaminha essa pessoa para uma fila nesse consulado, e isso normalmente, aproximadamente, demora em torno de 10 anos para a pessoa ser chamada, né. Tem até uma questão de acompanhamento, né, desses números que eles vão chamando semanalmente, mensalmente, mais ou menos isso, né? Hoje, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá com um probleminha, né? Porque faz desde janeiro de 2020 que não se tem chamamentos. Sim. Em virtude da pandemia. Sim. Mas andava num ritmo bom, né? Só que deu essa paradinha. Sim. Enfim, depois dessa questão da inscrição consular, vai passar alguns anos, né, demora um pouquinho mesmo, né, a questão do processo no Brasil, ele é um pouquinho lento, em razão que hoje, né, agravamente por causa da situação da pandemia, e aí depois desse tempo aproximado de 10 anos, eles vão chamar a pessoa para apresentar toda a questão de documentação que ela reuniu nesse tempo. Então, a gente aconselha também a não fazer as atualizações, as questões das certidões, porque tem algumas certidões, alguns documentos que eles têm prazo de validade, né? E aí a gente espera esse chamamento, o próximo desse chamamento, para a questão da atualização e da reunião das certidões, né? Seguindo, então, acho interessante a gente falar que a entrega no consulado, a forma para o consulado não é a única que existe, né, doutora? Existe também a possibilidade da pessoa ir até o comune, diretamente na Itália. Isso. Só que existem algumas diferenças, a gente sabe, né? Sim. Se for, por exemplo, aqui no consulado, a gente consegue fazer com que todas as pessoas da família ingressem nesse processo. Se for pelo comune, então apenas vai ter reconhecido o direito da cidadania quem estiver lá no comune. Existe também uma terceira forma de solicitar essa cidadania, iuris sanguinis, né? Que é por meio do Tribunal de Roma. Qual que é a vantagem de se fazer este processo por meio do Tribunal de Roma? O prazo. Aqui a gente não fala de 10 anos, aqui a gente fala de 2 anos. Então o que acontece? Prepara a pasta, em 2 anos tu consegue ter essa cidadania reconhecida. Só que a diferença aqui é os custos, né? Porque aqui necessariamente a gente precisa de um advogado para ingressar com essa ação. Porque é um processo judicial, né? Ele precisa estar bem certinho, não dá para correr riscos. Porque daqui a pouco, se tu manda a documentação um pouquinho faltando alguma coisa ou esquecendo algum detalhe, esse processo vai ser indeferido, tu vai ter todos os gastos de novo. Então, hoje, pelo que a gente vê no nosso escritório, 90% dos nossos clientes estão optando pelo Tribunal de Roma. Por quê? Não precisa ir para a Itália fazer, todo mundo faz, e daqui a pouco, quando eles são em muitos, a gente tem no escritório famílias de 30 pessoas. Quando eles são em muitos, acaba ficando mais em conta os custos. Sim. Fazendo por lá do que esperando aqui pelo consulado. Claro. Né? Então, é uma forma que a gente vê bastante vantagem em fazer, né? Partindo para
outra nuance aqui, existe a transmissão não só iuris sanguinis, que é o que falamos até agora. Isso aí. Existe também a transmissão pela via do casamento. Gostaria que a senhora nos expusesse alguma. Ela também é conhecida pela naturalização do casamento, né? Ela pode ser solicitada pelo cônjuge italiano, né? Que comprove um conhecimento mínimo na língua, né? Precisa ser feito um exame. Também como requisito básico é o casamento civil por mais de 3 anos ou se o casal tiver filhos em comum até 1 ano e meio, tá? A Itália, ela não reconhece a questão da união estável, né? Tem que ter realmente o casamento civil. Esse processo, ele é um pouquinho diferente, né? Ele envolve até o juramento à bandeira italiana, né? Questões que não são obrigatórias nos outros processos. Ao ser naturalizado o cidadão italiano, ou se for brasileiro, claro, né? Ele não perde a naturalidade brasileira, ele adquire a dupla cidadania, né? Interessante também falarmos que a transmissão pela via do casamento existe o conhecimento na língua, né? Isso. Esse conhecimento não é um conhecimento qualquer, né? Não é daqui a pouco o pessoal diz, não, o conhecimento não tem problema, eu sei falar o dialeto, né? Mas na verdade não, esse conhecimento, ele é necessário uma prova de proficiência nível B1. Isso. Então é um nível alto, é uma prova que tem interpretação de texto, tem prova oral e tem gramática. Então, assim... É bem complexo. Não basta se só casar com a pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas acreditam que seja mais fácil essa via do casamento, mas precisa, com certeza, comprovar a questão da língua, né? Exatamente. Outro ponto que a gente gostaria de analisar aqui para vocês é a importância de se fazer esse processo com ou sem advogado. Como eu falei antes, existem 2 formas, né? A via administrativa, que é pelo consulado, é pelo comune, que a pessoa vai direto lá, que, né, não temos obrigatoriedade do advogado. Mas pelo Tribunal de Roma, sim, é necessariamente obrigatório um advogado. Gostaria que a doutora nos falasse a respeito dessa questão. Qual a importância que a gente tem de fazer o processo de cidadania com um advogado? Claro. Não existe essa obrigatoriedade, como a doutora falou, né? Nessas questões na comune e no consulado daqui, né? Mas é importante, é o recomendado, né? O advogado, ele tem acesso a informações, ele consegue a busca de documentos muito mais facilitada, né? Em razão da profissão, claro. Alterações judiciais, às vezes no meio do processo a gente precisa fazer uma alteração de certidão, uma retificação, né, por erros gramaticais, claro, né, nada absurdo. A gente precisa fazer essas alterações para encaminhamento da documentação posterior. Então, tendo um advogado que te ajude nisso, que já encaminhe o teu processo de cidadania, já facilita e já torna uma coisa só, né? Questão de divórcios, né, na linha de descendência ali, às vezes existe a questão de divórcios, precisa solicitar o desarquivamento de processos e com certeza, né, a presença do advogado vai facilitar e muito todo esse trâmite, né. Então, é interessante também a gente falar a respeito, dar uma focada em respeito nas formas, né? Porque existem 3 formas de fazer e daqui a pouco o nosso telespectador não sabe muito bem essas formas. A primeira forma, que seria a do consulado. A segunda forma, a do comune. A terceira, o Tribunal de Roma. Qual que é a diferença dessas 3 formas aí com relação a prazo, com relação à importância que se tem, né, doutora, se a senhora puder nos colocar? O tempo de conclusão aproximado, né? Claro, a gente trabalha com uma expectativa aqui. A questão do consulado demora aproximadamente cerca de 10 anos para concluir o processo, né? Na questão da Itália, o processo administrativo no comune lá, está demorando aproximadamente 8 meses por causa da pandemia, né? Era um pouquinho menos e aí teve uma alteração em razão a toda essa situação. A documentação é a mesma, né? Tanto em um processo como outro, a documentação que a pessoa vai precisar é a mesma. Aí da Itália, na questão do processo diretamente no comune, é obrigatória, a pessoa precisa ficar o tempo que tramitar a questão ali, ela precisa residir na Itália. E na questão do que se for encaminhado pelo consulado daqui, não há essa obrigatoriedade.
A vantagem do consulado, o custo é menor, né? Porque não tem a questão da ida à Itália, não tem a questão da permanência lá. E a vantagem, né, da Itália é a rapidez, né? A pessoa que tem muita pressa, com certeza a vantagem é ir lá e fazer o encaminhamento por lá, né? Aqui a pessoa tem que encaminhar e esperar, né? Não tem muito o que fazer. A gente depende de uma fila e essa fila respeita uma ordem. Então, é aproximadamente esse tempo que a gente comentou. Existe também, né, doutora, outra forma, que é o Tribunal de Roma, que a documentação é basicamente a mesma, né? Só que o prazo muda. Não é os 8 meses, hoje a gente trabalha com 8 meses, né? Mas a via administrativa lá pelo Comune, antigamente se trabalhava até 4 meses. Isso. Só que em virtude da pandemia, a preferência, a urgência do Comune, ela não é atender o cidadão que vai lá pedir a cidadania. A urgência do Comune é resolver os problemas da pandemia, né? Então, passou-se de um prazo de 8 meses, de 4 meses para 8, né? Então, a gente sabe que tá tudo bem complicado. Inclusive, no nosso consulado aqui do Rio Grande do Sul, 2017, teve um chamamento de 2.700 pessoas. 2020, não teve chamamento. Quer dizer, teve um chamamento, salvo engano. Então, a gente vê que tá bem complexo. O lado bom de fazer pela terceira via, que seria o Tribunal de Roma, né? O lado bom é o prazo, que não é os 8 meses, mas também não é os 10 anos. É um meio termo, né? É um meio termo. Tu resolve o teu problema lá em 2 anos, tu tem a cidadania, tu não precisa ir pra lá. Só que às vezes, dependendo do número de integrantes da família, claro, acaba sendo um pouquinho mais caro. Sim. E dependendo do número de integrantes, acaba sendo mais barato. Tudo depende, né? Quando a gente vai falar em valores, tudo depende. De uma análise, né? Tudo uma análise que tem que ser feita, né? Então, eu acho que nosso programa era mais ou menos isso. Lhe passo a palavra, se a senhora tiver mais alguma colocação. Sim. As pessoas que encaminham e que desejam encaminhar esse pedido da cidadania precisam entender que é um processo de pesquisa, é um processo minucioso que demora muito tempo, né? Mas que certamente para aquelas que desejam conhecer as suas origens é gratificante, né? A minha família tem, né, na verdade. E a gente é bem interessante. Meu irmão foi uma das primeiras que eu fiz, né? Foi quando ele mora fora hoje, mora na Irlanda. Então foi bem interessante fazer toda a análise, descobrir a família, descobrir os detalhes, descobrir que o nosso nono, ele faleceu muito cedo, mas ele deu o nosso direito, sim, né? Mas é muito interessante conhecer a nossa origem, da onde eles vieram. A história. A história é bem, bem gratificante. Então, hoje ficamos por aqui. Nos colocamos à disposição se vocês tiverem alguma eventual dúvida para responder por meio das redes sociais, né? E estamos aí à disposição. Isso. Muito obrigada.